Olá, aqui é Vivi Siqueira, psicanalista, e a gente está no dia 3 do Desafio 21 Dias. É muito bom ter você por aqui e poder contribuir um pouquinho com a tua evolução. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os amortecedores. É bem interessante saber quais são as nossas fraquezas, assumi-las e entendê-las como elas funcionam. A partir de a gente sentir uma fraqueza, até porque a sociedade prega que é muito feio a gente ter fraqueza, né? Muito feio quando a gente é mal, quando a gente não é bom, quando a gente é miserável, quando a gente está se vingando. Imediatamente a gente tenta fazer um processo de culpa e reparação, né? Ou seja, a gente se sente culpado e a gente usa um amortecedor. Que amortecedor é esse, Vivi? Quando a gente sente uma sensação, um sentimento negativo, como nós não fomos educados desde pequeno a sentir aquela sensação, a gente tende a utilizar um amortecedor para fingir que aquela sensação não existe, né? Muitas vezes os amortecedores também são considerados vícios, né? Mas a gente vai ter um episódio só sobre vícios e aí vocês vão saber um pouco mais sobre esses vícios e como eles funcionam. Quais são os amortecedores, Vivi? Os amortecedores, eles são muito comumente ligados à bebida, à comida, a gastos financeiros, né? Você tem como amortecedor também praticamente todos os 7 pecados capitais. A mentira é um amortecedor. A gente também tem como amortecedor os jogos de videogame, redes sociais, celular, mensagens de WhatsApp, qualquer coisa que tire você do estado natural de pensamento, né? Como funciona uma fuga, seria dormir, trabalhar demais, estar com procrastinação o tempo todo na vida, preguiça. São amortecedores que nós utilizamos para viver. Drogas, remédios, né? Tô tão mal, preciso tomar um remédio. Preciso beber, preciso gastar, né? Então, existem vários tipos de amortecedores que o que eles fazem, na verdade, é amortecer o impacto da vida sobre nós. Como se a gente fizesse um processo de merecimento invertido, né? Eu tenho uma vida pesada, é duro ser eu mesma, e aí, por eu ser eu mesmo o tempo todo e me cansar disso, eu resolvo, a partir de agora, usar um amortecedor para que ele me ajude a continuar vivendo e enfrentando minhas carências, minhas necessidades, meus problemas, enfim, tudo aquilo que eu não tenho coragem de olhar de frente ou não quero pensar a respeito, né? Então, os amortecedores, eles estão presentes na vida de todo mundo. Pelos 7 pecados capitais, eles diriam que a inveja também é um amortecedor, é um impacto do ego, né? E qual que é a tendência? Por que o amortecedor também existe, né? Ele só é um jeito da gente viver a vida sem se sentir vexatório, humilhado, envergonhado por ser quem a gente é ou por ter a nossa sombra. Mas por que isso acontece, Vivi? Porque o nosso ego, ele é o nosso guardião. Quando ele percebe que a gente está sob perigo de alguma coisa, sob perigo de passar vergonha, de ser humilhado, ele entra em ação, dando a você um mecanismo de defesa. E um dos mecanismos de defesa são os amortecedores, né? Aí depois a gente vai falar mais pra frente sobre outros mecanismos de defesa, mas os amortecedores são os principais jeitos do ego amortecer o impacto da gente ser a gente mesmo, ou da gente não dar conta, ou de inclusive a gente querer ser quem a gente não é. O amortecedor também é usado quando a gente, por exemplo, faz atitudes sociais, faz tudo pelos outros, e daí a gente não consegue dormir com aquele barulho porque a gente não é aquilo. A gente está fazendo aquilo egoicamente, como se diz, né? Para a gente reforçar o nosso ego, para a gente ser bem visto, bem quisto, ser amado, ser aceito. E aí aquilo pesa, e quando pesa você recorre automaticamente ao amortecedor, né? Pessoas apaixonadas recorrem a amortecedores. Pessoas que têm conflitos, brigas que não sabem como lidar. Então os amortecedores é um mecanismo de defesa infantil. É como se a gente tivesse uma criança dentro da gente que não foi bem cuidada, não foi atendida às necessidades, o desejo, e ela não gosta de se frustrar. E quando se frustra, recorre a um amortecedor, né? Talvez porque tenha sido muito frustrada ou porque nunca tenha sido frustrada na infância, recorre ao amortecedor. É um jeito mimado, ou um jeito da gente mimar a gente mesmo, tá? E aí, o amortecedor, ele preenche a sensação de vazio que causa a gente, ou a gente está sendo quem a gente não é, ou a gente ter contato com essa parte feia que a gente acredita ser feia, né? Ontem vocês devem ter anotado, né, as principais fraquezas de vocês. E ontem foi um dia típico dos amortecedores. Quando a gente trata as fraquezas, naturalmente em consultório, a pessoa tende a usar amortecedores. Quando ela tem contato, ela começa ou a comer, ou bebe, ou ela gasta, enfim, ela faz algo para fugir daquilo. Ou ela dorme, ou ela quer trabalhar demais, ou ela quer fazer outras coisas, enfim. Quando ela tem contato com o amortecedor,
É muito natural quando a gente fala das fraquezas, ela ter o contato com o amortecedor diretamente, apenas para poder, como alívio, né, de imediato, para se sentir bem, em paz com ela, né? E o amortecedor de começo ele dá esse certo alívio, mas daí a consequência, né, daquele prazer imediato é muito grande. E a consequência nós vamos realmente trabalhar ao longo do tempo. Então, essa é a introdução do áudio que nós vamos falar hoje, que é sobre o trabalho dos amortecedores e como reconhecê-los. E o desafio de hoje vai ser lançado para vocês. Beijo grande, fica com Deus, até mais.